graças a Deus, estou aqui em Petrópolis. Eu amo essa igreja, irmãos. Você ama a sua igreja? Eu amo essa igreja, eu amo a minha igreja. Para quem não me conhece, sou o missionário Tiago Brandão, esposo da missionária Suene Brandão, que me deu 2 filhos que amo muito, Pedro Henrique e a Lia. Estão lá no Japim agora. Nós estamos missionários lá no Japim, tá bom? Minha esposa está lá, por isso que ela não está aqui com a gente. Queria muito ter vindo, mandar um abraço, um beijo para todo mundo que ela ama aqui. E é muito especial vir compartilhar a palavra de Deus aqui em Petrópolis. Eu moro em Petrópolis, eu cresci aqui nessa igreja, vim para cá em 2011. Eu amo esse lugar, eu amo os meus pastores, eu amo meus novos pastores, né? Eu amo meus novos pastores. E estou muito feliz de estar aqui no Infire para compartilhar essa palavra com vocês, tá bom? Amém? Então vamos ficar de pé mais um pouquinho, pegue a sua Bíblia, vamos fazer a nossa declaração de fé, de amor, de devoção que nós temos pela palavra de Deus, amém? Que você faça isso em forma de oração, que essas palavras que você vai declarar, você declare com toda a força do seu coração e que elas sejam de fato uma verdade em sua vida, amém? Então preste muito bem atenção nas palavras que você grita aqui nesse lugar, tá bom? Então você pode repetir comigo? Tá pronto? Segurou sua Bíblia? Então diga assim comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu vou aprender da palavra de Deus. Confesso ousadamente. Minha mente está em alerta. Meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu vou receber a incorruptível, a indestrutível e a eternamente viva semente da palavra de Deus. Diga assim: eu nunca mais serei o mesmo. Em o nome de Jesus. Diga assim: amém. Coloque a sua Bíblia na cadeira com muita calma e dê o maior aplauso que você pode dar ao Senhor Jesus Cristo, porque a Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. Yeshua, nós te amamos, Senhor, te amamos. Agora sim, pode tomar o seu assento. Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. O título dessa mensagem de hoje é: Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Nós vamos falar sobre sono. Quem é que gosta de dormir aqui? Dormir é bom demais, né? Quem dormiu muito aí no feriadão? Dormir é de Deus, irmãos. Temos que ter horário para dormir também. Amém? Desperta, ó tu que dormes. É o título dessa mensagem de hoje. Vou contar para vocês aqui um episódio de um sono profundo. Já chegou alguém para você e disse assim, deu aquela bucejada bem no teu rosto e disse assim: irmão, eu estou morrendo de sono. Já alguém já falou assim para você? Esse rapaz dessa história, de fato, ele morreu de sono. Eutico. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 7, diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos. Estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Quando o levantaram, perceberam que ele estava morto.
Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Então subiu, partiu o pão e comeu. Depois de lhes falar até o amanhecer, partiu. Levantaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Pai, essa é a tua palavra poderosa, Senhor, nós te amamos, te louvamos, tu estás aqui no nosso meio, nós sentimos a tua presença, Senhor. Teu Espírito está aqui, Pai, nós te sentimos no meio dos louvores, te sentimos aqui, Senhor Deus, fluindo em nós. Vem falar conosco, revelar os teus mistérios a cada coração, Senhor Deus, que está aqui aberto, pronto para receber a tua palavra. Fala conosco, ministra, Espírito Santo, passeia no nosso meio. Senhor, tu és poderoso, a palavra é tua, a unção é tua, o Espírito é teu, o Filho é teu, Senhor, tudo é teu nesse lugar. Queremos te dar glórias aqui, Senhor, e somos necessitados para aprender mais de ti. Traz do teu trono algo de edificação, de exortação para as nossas vidas, que sejamos tomados pelo poder da tua palavra. Fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, muito interessante essa historinha, né, do livro de Atos. Eu gosto muito do livro de Atos. Atos, ele é um dos livros que eu mais amo da palavra de Deus. Lucas, ele quando escreve o livro de Atos, ele escreve detalhadamente cada tempo, cada local, cada lugar, cada viagem, e ele conta tudo, irmãos, e é muito legal. É um livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos, e eu amo muito esse livro. Então quem está escrevendo aqui é Lucas. Lucas estava acompanhando Paulo aqui nesse evento, na sua terceira viagem missionária. Aqui nesse lugar, em Troade, essa cidade, né, aconteceu esse evento, essa morte desse rapaz que de repente ressuscitou. Em Troade é um lugar muito especial para Paulo, porque foi em Troade que ele teve a visão daquele homem da Macedônia. Não sei se vocês lembram, quando ele tem uma visão em Troade de um homem que diz: passa a Macedônia e vem salvar-nos. Então Paulo tem essa visão, e por muitas vezes ele tenta encostar nos locais onde ele já tinha fundado algumas igrejas na segunda viagem. Na primeira viagem ele tenta encostar, e a Bíblia diz que o Espírito de Jesus o impedia. Na verdade é porque em Troade foi a porta de entrada da palavra de Deus para a Europa. Então Paulo, ele tem um carinho muito especial por essa igreja, por essas pessoas que estavam ali em Troade. No entanto, não é à toa que ele começa a pregar por volta de 18 horas, como era de costume, e essa palavra vai até o amanhecer. E mesmo depois de alguém ter morrido na meia-noite, a palavra continuou, o partir do pão continuou, e a igreja não parou. E isso é muito legal. Mas aqui a gente tem um evento de um sono de um jovem rapaz chamado Eutico. E eu pergunto para você, o apóstolo Paulo, irmãos, pregando, quem é que dormiria? Você lê as palavras de Paulo do livro de Romanos em diante, você vê as palavras desse homem, você vê como ele é profundamente usado pelo Espírito Santo de Deus. A gente tem lá na igreja de Éfeso, eventos antes, alguns 2 capítulos antes aqui, Paulo devastando aquela cidade de Éfeso, devastando a idolatria. As pessoas jogavam livros para queimar. Paulo pegou e expulsou um espírito de adivinhação de uma mulher. Paulo estava falindo os oríveres daquele lugar que faziam estatuetas da deusa Diana. Então a gente vê Paulo devastando Éfeso, mas houve um evento em que ele praticamente foi expulso daquele lugar. Lá em Éfeso também, os lenços de Paulo eram enviados para enfermos. Os enfermos eram curados pela unção, pelo poder que tinha ali, irmãos, né? Então, mas mesmo assim, a gente sabe disso, não há facilidade para a palavra de Deus entrar. Muitas vezes, muitos corações estão fechados. As pessoas estavam olhando para o seu lucro, estavam olhando para os visitantes que iam parar de visitar aquele lugar. E aí houve um alvoroço e Paulo foi praticamente expulso daquele lugar. Então ele resolve fazer a viagem para Jerusalém. E antes disso ele passa lá nesse lugar onde já tinha alguns discípulos o aguardando. Você vê aí no capítulo 20. Alguns discípulos estavam aguardando Paulo ali em Troade. E alguns dias depois ele chega naquele lugar. E eu imagino que as pessoas estavam ansiosas, falando: olha, o apóstolo Paulo está chegando aí, o nosso apóstolo, aquele que semeou a semente dessa igreja, está chegando. Eu imagino as pessoas reunidas para ouvir aquelas palavras.
tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O amor tudo pode. Ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos e não tivesse amor, de nada me adiantaria. São essas palavras que você dormiria num discurso desse, gente? São essas palavras que essas pessoas estavam ouvindo. Mas existia um certo rapaz chamado Eutico, que ele estava em cima de uma janela. E não era só em cima de uma janela onde ele caísse e ia ficar tranquilo e ia limpar ali, não. Era no terceiro andar de um cenáculo, como nós acabamos de ler. Então eu vou falar para você hoje a respeito do sono. Mas não só do sono físico, eu quero falar também sobre o sono espiritual, amém? Amém? Então, mas falando a respeito do sono físico, desperta tu que dormes. Falando a respeito do sono físico, diz assim o estudo que nós preparamos: é o encontro mais importante que nós temos conosco mesmo. O sono é o encontro mais importante que você tem com você. Quem é que não se sente bem depois de uma longa noite de sono, não é verdade? Dormir é bom demais. Dormir é bom demais, gente. Então, olha só. É o período em que bilhões de células relaxam. Preste bem atenção nessas palavras. No sono físico, as células relaxam para reorganizar a energia para suportar as árduas batalhas da sobrevivência. É o estado em que os pensamentos desaceleram. As células relaxam, os pensamentos desaceleram. A emoção se aquieta e entra numa esfera de inconsciência, tanto que nós sonhamos. E quem sonha é bom demais. Deus fala conosco no sonho, você crê nisso? Amém. Nesse estado, a energia psíquica, embora não pare de se transformar, entra num estado de relaxamento. Jesus, irmãos, Jesus é um homem tão calmo, é um homem tão em paz. Ele é a paz, na verdade. Ele é um homem tão calmo que dormiu durante uma tempestade. Eu coloquei para você aí Mateus 8, 24. Amém? É maravilhoso demais aquele milagre, porque é o primeiro milagre dele na esfera da natureza. Ele opera na natureza, quando ele manda o mar se acalmar e o vento se calar. E os discípulos dizem: que homem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? Amém? Muito maravilhoso. Jesus é um homem extremamente de paz para dormir, sossegado, tranquilo para dormir. Por isso que o sono é de Deus, é bom demais dormir. Porém, eu quero falar para você sobre o sono espiritual. E a Bíblia fala muito sobre isso. Mas eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Mas antes disso, o sono espiritual, ele é muito parecido com o sono físico. No sono espiritual também nós relaxamos. No sono espiritual também, os nossos pensamentos desaceleram. A gente não consegue entender algumas coisas. No sono espiritual, nós entramos também numa esfera de inconsciência. A gente não consegue entender o que está acontecendo no mundo espiritual a nosso respeito. Mas olha só, o sono espiritual é um estado de paralisia profunda mesmo acordado. A pessoa está meio zumbizada, né? Ela está aqui, ela não entende o louvor desse aqui, o fogo pegando no fire, e a pessoa, sabe, não conseguiu acordar, não conseguiu entrar. Às vezes ela está desanimada, algum probleminha, alguma coisa aconteceu na casa dela antes dela chegar aqui nesse lugar. Ela não conseguiu entrar na esfera espiritual, ela está com sono espiritual. É um repouso constante do corpo e da mente que passam a trabalhar de forma mais lentamente. Nós temos um versículo 9 que diz assim: Eutico estava sentado numa janela. Eu quero chamar a atenção para você para uma janela. Quem não tem janela em casa aqui? Todos nós temos uma janela em casa. Uma janela, irmãos, uma pessoa que está sentada numa janela é parecido com uma pessoa que está em cima do muro. Uma pessoa que não decidiu direito o que quer. Quem está numa janela é muito parecido com quem está em cima do muro. Quem está numa janela é porque quer estar olhando para o lado de fora. A pessoa não está dentro nem está fora. Ela está dentro, mas ela está olhando para fora. É quem senta numa janela. A pessoa que está em cima do muro, ela não decidiu se ela quer o lado direito ou o lado esquerdo. Ela está em cima do muro. É uma pessoa indecisa. Então, Eutico está sentado numa janela. Janela é um local perigoso, no terceiro andar de um cenáculo. Existia uma edificação e ele tinha 3 andares, e Eutico ele resolveu sentar lá em cima, para ninguém vê-lo. O apóstolo Paulo pregando,
o apóstolo Paulo pregando, a hora se prolongando. Creio que a mensagem devia ser algo maravilhoso, porque o apóstolo Paulo, ele sabia que ele ia para Jerusalém, logo ele entendeu que ele precisava ir para Roma. Então ali era um dos últimos discursos dele. Eu creio que ele fez um resumo, uma síntese de todo o processo de conversão dele e de experiências com o Espírito Santo. Então devia ser uma palavra maravilhosa, eu daria tudo para ouvir essa palavra. Eutico não, Eutico estava em cima da janela, olhando para o lado de fora. Preste bem atenção, espiritualmente falando, nós não devemos ficar cochilando em locais perigosos. Um conselho bíblico para mim e para você: fuja da aparência do mal. Esse mesmo apóstolo Paulo fala pelo Espírito Santo que o homem vive inclinado para o pecado. É aquele homem que está na beira do abismo prestes a cair. Ele sabe que é fundo, ele sabe que ele pode morrer caindo lá embaixo. Mesmo assim ele não fica na beirada, ele fica inclinado, esperando uma queda, como nós falamos, né? Pagando para ver. Então preste bem atenção, a janela é um local extremamente perigoso, então fuja da aparência do mal. Para Eutico, irmãos, para esse rapazinho aqui, para Eutico, essa janela parecia um lugar aprazível aos olhos. Por quê? Porque as distrações do que tinha fora era mais interessante do que estava acontecendo lá dentro. Os prazeres lá de fora eram mais prazerosos do que tinha aqui dentro. Existem muitas janelas na nossa vida. Existem muitas pessoas que ainda não se encontraram no reino de Deus, porque há janelas grandes que existem na vida dele, que a pessoa começa a olhar só para o que tem lá fora. Lá fora parece que é tudo melhor, lá fora parece que tudo acontece. As pessoas quando estão lá fora parece que são mais abençoadas. Eu não sei se aconteceu com você, mas comigo aconteceu. Quando eu vim para o reino de Deus, parece que tudo piorou. Não é verdade? Na verdade as coisas já estavam piores. Nós já éramos escravos, só que o diabo não ligava para a nossa vida. Sabe por que as coisas ficam piores quando você vem para o reino de Deus? É porque quando o Satanás, ele olha para você, ele já não vê só mais a tua vida, ele já não vê mais a tua família, ele olha a multidão que você pode arrastar. Quando você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, muitas pessoas serão tomadas pelo poder de Deus através da sua vida. Ele olha para um crente, ele diz: é uma ameaça. Agora se tornou uma ameaça. E geralmente as coisas ficam piores. Mas não só por isso, porque os nossos olhos também são abertos. E a gente diz: eu pensava que eu era livre, eu era um escravo. Eu pensava que eu era feliz e eu não era. Eu pensava que eu tinha tudo e eu não tenho nada. Eu pensava que eu era cheio e eu sou vazio. E aí você vem para o reino de Deus e você começa a ficar chato para as pessoas lá de fora. Mas muitas pessoas vivem em cima da janela, olhando para o que tem lá fora. Então, muitas distrações pelo lado de fora eram aprazíveis, era aprazível aos olhos de Eutico, amém? O que é que o Espírito Santo fala acerca do sono espiritual? O que será que temos na palavra de Deus? Eu trouxe 2 exemplos aí para vocês. Efésios 5, 14 e 15. Você não precisa abrir a Bíblia, está aí no seu estudo. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Isso aqui é um conselho. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, essa mesma igreja que eu citei, onde houve uma devastação, o evangelho saiu pegando tudo naquele lugar, a ponto de quererem expulsar Paulo dali daquele lugar. Mas a semente do Senhor Jesus já estava plantada. Paulo colocou as mãos sobre muitas pessoas naquele lugar. E aí em Atos 19, no verso 6 diz assim: impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. A semente do Senhor Jesus já estava naquela igreja. Nós temos aí o texto para ela: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Muitas vezes nós precisamos ser iluminados por Jesus Cristo. Nós estamos andando com Deus, nós estamos seguindo o Senhor Jesus Cristo, estamos ali ouvindo palavras maravilhosas, estamos louvando, engrandecendo o nome dEle, estamos começando a desfrutar de algo com Deus, mas ainda não fomos iluminados.
andamos como nécios, como pessoas incapazes. Eu quero dizer para você, você não é incapaz, você não é uma qualquer, você não é um qualquer. Nós entramos no reino de Deus, nós somos embaixadores da parte de Cristo, nós somos muito mais que vencedores, porque Ele nos amou, e o plano dele é perfeito para mim e para você, amém? O outro texto que nós temos aí como exemplo está em Romanos 13:11, que diz assim: e fazer isto, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono. Está falando de um sono espiritual, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Já é hora de despertarmos. Nós fizemos um trocadilho ali entre o sono físico. O sono físico é bom, mas o sono espiritual, ele leva pessoas para a queda. O sono espiritual leva pessoas para a morte. A pessoa que paralisa, a pessoa que para de raciocinar, quem para de fazer uma leitura espiritual sobre as coisas que acontecem ao nosso redor, a pessoa para. As coisas lá de fora parecem ter mais prazer. Os manjares que o mundo oferece parecem mais deliciosos, e não é. Não existe nada mais parecido com o céu do que a presença do Senhor Jesus Cristo na igreja dele. Nós servimos a Deus num lugar maravilhoso. Eu amo essa igreja. Sabe, irmãos, ainda no ponto 3, diz assim, sabe, Deus está nos chamando para uma grande obra, amém? Você tem ciência disso? Existe uma grande obra acontecendo. Muitos seres humanos, eles só andam, eles sentem a motivação quando eles entendem que eles fazem parte de um grande processo, onde muitas pessoas vão ser arrebatadas, onde muitas pessoas vão ser salvas, e que se eles não se mover, muitas pessoas vão habitar um outro lugar na eternidade, que não é o céu. Existe um grande processo, uma grande obra a ser feita. Estamos equipados, amém? Estamos protegidos, amém? Estamos ungidos, amém? Mas a ação só depende de nós. O mover-se, abrir os olhos, se mover, abrir os olhos, levantar, despertar, acordar, fazer, discipular, cuidar de alguém, irmãos, tudo isso pertence a nós. Você está pedindo de Deus, Senhor, me envia uma pessoa, e está falando, eu estou esperando você despertar. Senhor, eu quero cuidar de alguém, eu estou querendo que você abra os seus olhos. Existem muitas pessoas querendo. Ali no Japim, irmãos, onde nós estamos trabalhando, nenhuma vez, quando eu parei, alguém na frente daquela igreja negou parar para ouvir a palavra de Deus. Todas as pessoas param para ouvir a palavra de Deus. Muitos não ficam, muitos vão embora, mas a semente foi plantada no coração deles. Muitas vezes orei por enfermos, muitas vezes nem sempre foram curados, mas a semente foi plantada no seu coração. Por muitas vezes eu profetizei, nem sempre aconteceram no meu tempo como eu queria ver, mas a semente foi plantada. Temos que nos levantar como igreja, porque lá fora, depois da janela, muitas pessoas estão se levantando, muitas pessoas estão se movimentando, sem saber que são escravos, e você é um agente de libertação, amém? Discipular, cuidar de alguém, o ir, o se levantar, abrir os olhos, o fazer, depende de mim e de você. Cuidado com as janelas do mundo. Cuidado com as janelas do mundo. Aquela janela, irmãos, ela foi para Eutico, o palco da sua queda. Existem algumas janelas para mim e para você que podem ser o palco da nossa queda. Aquela janela também foi para Eutico, o anúncio da sua morte. Quantas pessoas falaram para você que se você viesse ser crente, viesse servir no reino de Deus, isso seria apenas fogo de palha, seria passageiro, seria apenas uma emoção ou uma empolgação. Quantas pessoas estão esperando para dizer, eu falei para ti que tu não ia conseguir? Quantas pessoas estão te esperando para dizer, minha amiga, não é isso não.
negócio de andar com Deus. Um dia a gente vai. Quantas pessoas? As janelas, elas atraem. As coisas lá de fora, a música lá de fora, os filmes lá de fora, sabe? As tentações depois da janela, elas atraem os nossos olhos, elas repousam no coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, extremamente corrupto, se corrompe facilmente. Ai, graças a Deus que Deus ele nos dá a resposta e diz: eu é quem sonda os corações do homem. Aquela janela foi para Eutico, o palco da sua queda e o anúncio da sua morte. As janelas de hoje são, coloquei algumas aí, cansaço, um cansaço, né? Eu já vi pessoas, eu trabalhei, o Jackson, meu discipulador, ele disse que eu sou o único crente que eu estou autorizado em mais de uma banda, a participar das bandas de carnaval pela cidade. Nesse ano eu participei de 2 só, graças a Deus, porque eu sou policial, se não estiver lá, né? Então já que está autorizado a ir para a banda, Thiago, está autorizado. Mas eu vejo as pessoas ali no sol, na chuva, no vento forte, de todo jeito, pessoas sem dinheiro, pessoas descalças, pessoas sujas. Eu fico olhando a pessoa de todo jeito naquele lugar, e elas não cansam, é incrível, elas não ficam cansadas. Fica na cabeça da gente, e pulando, maior alegria. Eu fico dizendo: meu Deus, quando se converte, como é que esse crente vai ser? Cansaço. Hoje eu não vou para a igreja. Não, acho que hoje eu não vou não. Parece que é uma grande opção que ela está dando para Deus. Não é nem que ela, não é a opção dela, não é útil para ela, não é questão de sobrevivência participar dos cultos. Uma outra janela que eu tenho aqui é o desânimo. Desânimo, irmãos, vem para todo mundo. Quem aqui nunca ficou desanimado? Nunca. Alguma criança de 5 anos vai levantar a mão, quer ver? Quem aqui nunca ficou desanimado? Nunca desanimou? Opa, falei, uma criança de 5 anos ali levantou a mão. Baixa, minha filha. O desânimo vem para todos nós. As lutas emocionais, elas vêm para nós. Nós temos uma natureza caída. Paulo mesmo ele disse: o pecado que habita em mim. Há uma semente de adânica, né? De Adão, né, Marcinha? Há uma semente de Adão, pecado imputado, que a gente vem carregando geneticamente. Por isso que o homem tem a inclinação para o mal. Isso não é só com você, é comigo também. Vem o desânimo, vem as lutas, vem as dores. Eu lembro de Josué, o discipulador dele morreu. Moisés morre. Josué olha uma nação reclamante atrás dele. Ele talvez ali, na beira do Rio Jordão, falando: e agora? Deus diz para ele: levanta-te, esforça-te, tem bom ânimo, passa tu e esse povo pelo Jordão para a terra que eu hei de te dar. Ele enxuga o rosto, bate a poeira, ele olha para a nação e diz: agora é comigo. E ele vai passando o Jordão, ele e o povo de Deus, para a terra prometida. O desânimo ele vem para todos nós, amém? É uma janela do mundo. Eu estou desanimado, ninguém da igreja veio me visitar, ninguém da igreja me deu uma palavra, ninguém curtiu a minha foto de triste que eu coloquei. Eu coloquei um texto: estou triste, ninguém curtiu, ninguém está vendo, ninguém ligou. E essa irmã abençoada ainda fez assim. Isolamento. Se você está no meio da igreja e vê alguém se isolando para participar do ministério do canto, dos cantinhos lá de, a pessoa está se isolando, colhe junto dessa pessoa, abrace, chame ela para conversar, começa a falar de você, porque quando você pergunta assim: está tudo bem? A pessoa tende a dizer que está tudo bem, porque ela está no meio da igreja. Diga assim para ela: um dia eu me senti assim também, e o Senhor Jesus parece que enxugou as minhas lágrimas.
O Senhor Jesus, Ele me abraçou através do seu Espírito Santo. Eu senti algo diferente, Ele me deu forças que eu não tinha. E eu estava assim como você. Essa pessoa, ela vai se levantar, ela vai te dar ouvidos. Outra janela que nós temos aqui, a baixa autoestima. Eu não sou boa o bastante. Eu não presto para nada. Eu não sou ninguém. Desde pequeno, lá em Barbacena, desde quando eu era pequeno, sempre me falaram que eu não ia ser ninguém, que eu era um qualquer. Eu não estou bonita. A minha esposa, ela vai para frente do espelho, eu fico lá admirando ela. Aí quando ela vai falar alguma coisa, ela só fala coisa ruim. Ela diz, meu cabelo não tá bom, né? Eu digo, não, tá excelente. Eu digo, você não tem que me mostrar os teus defeitos, porque eu vejo tanta qualidade. Ela diz, mas tá legal essa roupa? Eu digo, tá maravilhosa. E eu nunca consigo ver mesmo que não tá. Que eu amo. Quando nós amamos, nós não vemos defeitos. Assim mesmo é você, se você amar a sua igreja, você nunca vai ver defeito aqui nesse lugar. Tudo vai ser de Deus, tudo vai ser bênção, tudo vai ser bom. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é uma estratégia para as mulheres, tá? Nunca fique mostrando defeito para o seu marido. Às vezes ele não vê, ele não está nem vendo. O homem não olha nem para o sapato. A mulher coloca sapato para outra, né? O homem não vê o sapato, não vê a unha do dedão. Quase não vê. Meu Deus. Amém. Então vamos lá. A depressão, a desistência, o isolamento, pecados não confessados, aquele que você varre para baixo do tapete, você diz, agora eu vou andar com Deus, agora eu vou continuar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, a sujeira está debaixo do tapete. Um dia esse tapete vai ser tirado. Corre logo com o teu líder para confessar o pecado. Corre logo com o teu líder. Meu discipulador, ele dizia, confessa a tentação para não ter que confessar o pecado. E eu confessei já algumas tentações para ele. Teve dia assim que nós assumimos em Japim, estava conversando com a minha esposa, e eu não conseguia falar com ela também não conseguia falar comigo, porque um falava mais alto que o outro. A gente não se toca, nunca se bateu, né? Graças a Deus, porque ela vai me bater muito, porque ela é baixinha, né? Então, eu fico pensando, aí é o seguinte, ela começou a falar e eu também, eu não conseguia mais falar, sabe para onde eu corri? Para o meu líder. Eu cheguei lá, sentei no chão e comecei a chorar lá na Betânia, lá na casa do Jackson. E a Viviane só colocava a mão e orava. Escuta ela. E eu chorei, saí de lá na madrugada. E saí lavado. Então confessa os pecados. Não joga para baixo do tapete. Confessa a tentação, que é melhor. Mentira, impureza e muitas outras janelas que te atraem para as coisas lá de fora. Você vem para o reino e você diz assim, eu não posso fazer nada aqui. Na verdade você pode fazer tudo, mas você tem a escolha de não fazer. Lá fora não, lá fora as pessoas já fazem porque são escravas do que são. Olha só, você está passando por alguns desses momentos nas janelas do mundo, quer seja atraído, próximo, sentado, cochilando ou distraído. Um conselho bíblico para você, desperta. Essa é a hora, desperta. Desperta porque Ele está voltando, desperta. Desperta porque o Espírito Santo está aqui, desperta. Desperta porque Ele quer fazer você transbordar da presença dEle, só desperta. Desperta porque o Senhor Jesus morreu por você, e o que Ele faz na tua vida ninguém pode fazer. Desperta. Essa é a hora. Essa é a hora de nos levantarmos, bater a poeira do corpo, levantar a cabeça, tufar o peito, dizer eu vou adiante, eu vou para frente, eu vou avançar. Não paro, ninguém me para, porque maior é o que está comigo do que o que está no mundo, maior é o que está aqui dentro do que está lá fora. Eu não vou olhar para essa janela, não subirei para o terceiro andar, não vou cair, não vou morrer. Mas se cair, caia para o lado de dentro, que Paulo desce do altar e vai orar em você. Se cair, esse é o momento de pedir perdão, de dizer eu quero isso para mim, eu quero ressuscitar. Se cair, esse é o momento de dizer eu preciso desse milagre na minha vida, e talvez algo esteja impedindo. Fique o mais próximo de Jesus que você puder. Eu já experimentei ficar
sem ler a Bíblia, sem orar, desanimado, triste. Não é bom, gente, não é bom. Não é bom. Fique mais próximo de Jesus que você puder. Fique mais próximo da igreja. Esse aqui é o lugar de cura. Fique de pé em nome de Jesus. Desperta porque o Espírito Santo te ama, sabe? Desperta porque Ele te ama. E eu quero dizer uma coisa para você: você nunca se entristece sozinho. Você nunca se entristece sozinho. A Bíblia diz que quando nós não sabemos como devemos orar, é Ele quem intercede, sabe? Ele chega ao trono do Pai, Ele geme. Ele geme por minha vida e por sua vida. Quando nós erramos, Ele geme. Ele geme. Oh, Espírito Santo. Aquele primeiro conselho bíblico para a igreja de Éfeso. Em Efésios 5, que nós lemos, que ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te. Essa igreja, Jesus fala para ela lá em Apocalipse, eu coloquei o texto aí para você. Essa igreja continuou caminhando, foi maravilhoso demais. Porque Jesus, ele dá um recado, ele escreve uma carta para o anjo daquela igreja. E ele diz: eu conheço as tuas obras. Isso é bênção demais. O Senhor Jesus Cristo conhecendo as nossas obras. E ele fala mais, ele diz: eu conheço o teu trabalho e a tua perseverança, que não suportas os maus, que pusaste a prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobriste que eram mentirosos, e tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Jesus fala isso para essa igreja. Até aí é um grande elogio, até aí tudo bem. Mas sabe como é que ele encerra essa palavra? Nós precisamos despertar para não ouvir um porém de Deus. Temos que andar em santidade de forma reta e contínua, para não ouvir de Deus um porém. Ele diz: tens perseverança, conhece as tuas obras, suporta os homens maus, sofreste por causa do meu nome, mas eu tenho porém contra ti, que abandonastes o primeiro amor. Sabe, Ele te ama. Eu quero muito que você entenda isso nessa noite. Ele te ama mais do que tudo. Ele te ama mais do que alguém pode te amar. Ele te ama. Ele te ama e Ele te chama nessa noite. Volta. Volta para a essência. Volta para o primeiro amor. Volta para aquele dia que eu te chamei. Volta para aquele coração pulsante e aberto. Volta aquele arrepio na pele quando sente a presença do meu Espírito. Volta a louvar como se fosse o último louvor da tua vida. Mas volta. Desperta. Desperta. É como se nós estivéssemos ouvindo dele. Eu te amo, desperta. Eu te amo, desperta. Desperta enquanto é tempo. O Senhor, Ele está aqui nesse lugar. Nós queremos de fato ministrar na tua vida. Mas sabe, tudo isso que nós pregamos, nós já vivemos. E eu sei que é muito difícil. É muito difícil assumir uma posição. É muito difícil dizer: eu estou precisando disso. É muito difícil você dizer assim: Senhor, eu quero que essa palavra ela se cumpra em mim. Não quero mais sair do teu primeiro amor. Eu quero voltar de forma mais intensa para a tua palavra. Eu quero viver isso na minha vida. Eu quero, Senhor, declarar que o sono espiritual não vai ditar como eu devo andar contigo, nem como vai ser a minha comunhão. Eu quero mergulhar nas tuas águas. Eu quero experimentar do teu profundo. E eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor. Enquanto o louvor estiver tocando, eu quero te encorajar a sair do teu lugar e fazer de um jeito que você nunca fez, e pedir de um jeito que você nunca pediu, e clamar de uma forma que você nunca clamou, e reviver